somos a equipe Le droit à la ville. E nós vamos falar sobre a violência na nossa sociedade. Conceitos-chave a respeito da violência urbana. Homicídio. Ato caracterizado pela destruição da vida de uma outra pessoa. Ação de assassinar outro ser humano. Assassínio ou assassinato. Crime doloso. A conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado. Teve-se intenção de cometer o crime. Crime culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Não se teve a intenção de cometer o crime. Feminicídio. É um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica. Latrocínio. Homicídio com objetivo de roubo, ou roubo seguido de morte ou de lesões graves corporais da vítima. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Levando em conta as taxas mais atualizadas de homicídio de 100 países, o Brasil ficou em 7º lugar, ficando atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Trindade e Tobago, Colômbia, Venezuela e Guadalupe. Todos eles ficam na América Latina. No Brasil, a violência é um fenômeno histórico que persistiu em todos os arranjos sociais, mesmo após diversas mudanças políticas. No período colonial, a coroa portuguesa valia-se da violência para escravizar indígenas e negros, bem como para manter a centralidade política e a unidade territorial em uma colônia tão vasta. Mesmo depois da proclamação da República, em 1889, a violência persistiu como um instrumento do Estado, especialmente para reprimir populações pobres. Então, aqui falar sobre alguns dados estatísticos em relação à violência no Brasil. Começando pelos casos de desigualdade social, que é um dos fatores que mais agravam os quadros de violência. E principalmente pessoas negras, elas têm a possibilidade de 23,5% maior de serem vítimas de homicídio do que a de um jovem que não seja negro. E a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, cerca de 70 delas são negras. Bom, os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles apontaram que, em relação ao tráfico de drogas, há uma ligação direta entre isso e a violência, né? Principalmente hoje nos estados do Norte e Nordeste. Em relação às tentativas de roubo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são a principal causa de morte violenta. Por exemplo, em 2015, menos de 4% dos homicídios foram resultados disso. A circulação de armas, elas também incide muito nos indicadores de violência. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada mostrou que a cada 1% de armas a mais que estão circulando no país, há um crescimento de 2% no número de homicídios no país. Então, o Brasil, ele esteve numa crescente violência desde 1970. E houve um auge ali dessa taxa em 2017, quando mais de 65 mil pessoas foram assassinadas. Mas ali em 2018 esse número começou a cair, principalmente porque houve a criação do Ministério de Segurança Pública. Entretanto, nesse ano de 2020, devido à pandemia e tudo mais, houve um aumento nessa morte, principalmente pelo Nordeste, né? Que teve um aumento expressivo de 20%. E, no geral, o Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020, em comparação com 2019, né? Que foi depois de 2 anos que caiu essa taxa. Explicando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, agora em específico, esse tipo de violência ele é caracterizado por qualquer ação ou omissão de discriminação, agressão, coerção que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher. E ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de violência ele é bem mais amplo do que a agressão física, podendo ser psicológico, financeiro e de muitas outras formas. São muitas. Enfim, um exemplo disso é o gaslighting,
que é um tipo de abuso psicológico onde o agressor omite, distorce e até inventa informações levando a vítima a se sentir louca. Ou o bro protein, que é quando um homem se apropria do trabalho, dos argumentos, das ideias de uma mulher sem lhe dar os créditos, ou o mansplaining, que é a necessidade que os homens têm de explicar conceitos para as mulheres como se elas não tivessem capacidade de entender. Ou, tá acabando, respira, prometo. Ou o interrupting, que é o ato dos homens sempre interromperem as mulheres, não deixando que elas concluam sua fala, e muitos outros, são vários, como o slutshaming, o stealthing, a pornografia de revanche, que se eu ficar citando aqui vai ficar longo o vídeo. Então eu vou deixar alguns links aqui na descrição e quem quiser conferir, entra lá e se aprofunda no assunto. No dia 17 de 4 de 2021, um professor de direito disse em uma aula online que a vítima de estupro colabora com o crime. Nas palavras dele, vamos pensar, o que é mais fácil estuprar? Uma freira de hábito ou aquela menininha com a cinta larga? Fala pra mim. Que vítima colabora mais com a prática do crime de estupro? Sim, um professor de direito disse isso. Chega a ser chocante. Além da vítima sofrer toda a tortura, a pressão psicológica, ela ainda leva a culpa por seu sofrimento. Em 2020, repercutiu o caso da Mariana Ferrer, uma jovem que foi estuprada. E o advogado do agressor declarava que o agressor não teve a intenção de estuprar, sendo o que repercutiu, assim, o que ficou famoso estupro culposo, que é quando a pessoa não tem a intenção de estuprar. Muitas pessoas compartilharam imagens com o vídeo do advogado e do juiz humilhando a Mariana e compartilharam também imagens com a frase não existe estupro culposo. E algumas mulheres foram até às ruas para protestar. E sobre o tipo de roupa que geralmente é alegado que a vítima estava usando roupa provocativa, a vítima queria, o governo belga realizou uma exposição que mostrava as roupas que as vítimas estavam vestindo no momento em que foram abusadas e, como vocês podem ver, não há lógica em dizer que a mulher tem culpa. Agora falando especificamente da violência doméstica e de alguns números, a violência contra a mulher é uma das mais comentadas justamente por ser uma das que mais ocorre. E infelizmente, durante a pandemia do Covid-19, esses números cresceram bastante. No Rio de Janeiro, esse número cresceu 50%. Em São Paulo, teve um aumento de 30% e em Curitiba, esse número cresceu 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Países como a Nigéria e a África do Sul registraram grandes altas no número de estupros. No Peru, teve um aumento de desaparecimento de mulheres e, no Brasil e no México, os feminicídios aumentaram. Com o confinamento, o número de denúncias também aumentou, cerca de 25% em países como Singapura e França. Além disso, o direito à igualdade é tão recente que no Brasil até 1940 existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído, e essa lei ainda é válida em alguns países como o Egito. Mesmo em 2006, tendo sido sancionada a Lei número 11.340, a famosa Lei da Maria da Penha, que serve para punir os agressores, os casos continuam ocorrendo. A violência contra os animais veio aumentando cada vez mais durante o período pandêmico, pois os donos ficam em casa, acabam descontando a raiva nos cachorros ou outros animais, acabam que são os pedidos e na maioria das vezes a primeira coisa que cortam é os animais, deixando eles sozinhos nas ruas, maltratando para morrer, entre outras coisas. E existem muitas leis hoje em dia que punem as pessoas que fazem isso, fazendo com que elas ou paguem multa ou sejam presas, e assim vai indo. Consequências da violência urbana: perpetuação de desigualdades sociais,
perda de confiança no ambiente econômico das regiões afetadas, fere a dignidade humana, deixa traumas e consequências psicológicas negativas ao indivíduo, podendo prejudicar o desenvolvimento socioemocional de jovens, causa medo e insegurança, principalmente em grupos vulneráveis, agrava os problemas sociais já existentes. A violência nas cidades tem sido um problema recorrente na nossa atualidade e eu vim falar algumas propostas de intervenção que podem diminuir isso daí. Uma delas é a realização de projetos sociais com o intuito de diminuir a desigualdade social, abrindo outros caminhos para os jovens que tendem a ir para esse lado do crime, como dando informação ou até mesmo cursos, empregos para que eles se reintegrem no mercado de trabalho. Outra delas é a criação de um Instituto de Estudos e Pesquisa de Segurança para desenvolver pesquisas sobre o controle da violência. Isso principalmente nas polícias, sendo integrado na direção da Academia Nacional de Polícia. Outro é a inteligência criminal, que seria a adoção de métodos, processos e instrumentos sobre as informações dos criminosos, receber recursos de software de inteligência, não só de um estado, mas dos estados vizinhos, do país inteiro e de países fronteiros. Isso faria com que a polícia ficasse no controle sobre tudo. Outros são o cadastro nacional, que deveria ser aperfeiçoado, recebendo dados atualizados e condenados procurados, cadastro de armas, veículos, pessoas desaparecidas, arquivos de fotos dos principais criminosos de cada unidade federativa e dados relevantes de inteligência. E a última, que se relaciona muito com a última que eu falei, seria o desenvolvimento de bancos integrados de dados criminais e sociais, a implantação de sistemas de análise dos dados para identificar perfis criminais, padrões e tendências de cada área. Isso em ênfase dos principais crimes, como tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e por aí vai. Devem ser desenvolvidos instrumentos e métodos de monitoramento de crimes e planejamento de intervenções focalizadas para a redução em curto prazo. Isso não significa que ia reduzir totalmente, mas em situações de crise poderia fazer uma redução significante. Enfim, foi essa nossa apresentação. Obrigada por assistirem e espero que tenham gostado.